Oi, nós vamos começar agora a segunda parte da nossa aula sobre argumentação jurídica, abordando a retórica. Na primeira parte, nós falamos da retórica clássica, que foi aquela retórica teorizada, trabalhada, desenvolvida por Aristóteles, e temos que considerar que ele o fez após um momento em que os filósofos rechaçavam a retórica praticada pelos sofistas, porque era uma retórica que não se baseava em verdades. Na verdade, até falava-se, assim, um expoente da retórica dizia, olha, não existe verdade absoluta, existe a verdade de cada homem. Ou seja, como se essa arte da retórica pudesse ser usada para convencer as pessoas a tudo, independente da, da, assim, de algum benefício ser alcançado. Eu digo algum benefício coerente, a busca de uma verdade, a aplicação da razão naquela forma de persuasão. E os sofistas, eles, eles se vendiam, né? Não existia naquele momento na Grécia a figura dos advogados, como a gente tem hoje. Então, os sofistas, eles eram contratados para defender uma posição, e eles o faziam com toda a habilidade, com toda a eloquência, com o uso da oralidade. Aristóteles, ele buscou trazer uma dignidade, um caráter de cientificidade à retórica. Ele desenvolveu a retórica, ela vinda, né, a partir da lógica, portanto, pelo uso da razão, dizendo que esse recurso da retórica, ele visava a chegar a uma verdade. E lembrando que uma curiosidade, que Aristóteles, ele, curiosidade mesmo, tá? Porque eu não fui pesquisar isso a fundo, que ele era gago, né? Conta-se que ele era gago, que ele não tinha uma boa habilidade nessa sua expressão oral, que em seus primeiros discursos ele foi, assim, ridicularizado em razão disso, mas que ele se trancou mesmo e passou a se esforçar, a treinar, usou de vários métodos para poder desenvolver essa, essa habilidade no falar, e se tornou um grande orador. Foi um homem notável, né? Suas obras são fonte riquíssima do conhecimento humano. E aí nós chegamos, depois de passar pela retórica clássica, que é essa retórica que teve uma importância durante a Grécia clássica, a Roma clássica também, e ela depois foi perdendo força, né, com o decorrer dos séculos. Ela foi reduzida nos séculos aí do início da Era Moderna a, a simples uso de figuras de linguagem. No século XIX, ela foi substituída pela estilística, porque vigorava um pensamento de que era evidência o valor que deveria ser buscado, e, portanto, se algo é evidente, se algo tem fundamento científico e através da lógica você pode demonstrar isso, você não precisa desses recursos que seriam da linguagem. Também temos que considerar que aí a escrita, ela passou a ser bastante utilizada, bastante desenvolvida, e foi sendo abandonada a importância de uma comunicação unicamente oral, como prevalecia em séculos anteriores, quando prevalecia no período clássico. A retórica moderna, ela é uma revisitação, é uma renovação da retórica aristotélica. Ela vem no século XX, então há pouco tempo, né? No século XX, assim, não no início do século XX, tá? Na segunda metade ali do século XX, ela, ela já consiste no estudo das figuras de linguagem, as técnicas de argumentação, na organização do discurso e a articulação
dele com os raciocínios textuais. É uma ciência para a evolução do discurso argumentativo, persuasivo e para a utilização de recursos retóricos como os conhecimentos. E quem foi uma grande figura para essa retomada, né? Para se trazer, olha, aquilo que vinha de tantos séculos atrás, que foi sendo, não diria distorcido, mas foi sendo reduzido ao longo dos séculos, também no início da modernidade, e agora volta com tanta força. Olha, nós estamos estudando essa retórica moderna aqui no curso de Direito, e ela acontece no que a gente chama de um contexto da virada linguística, da virada ontológico-linguística. Que virada foi essa? Ela aconteceu no momento que o mundo estava se transformando, que é no pós Segunda Guerra. É claro que a Segunda Guerra ela impôs essa transformação, né, do próprio deslocamento das pessoas, dos intelectuais, da forma de se considerar a ciência, de se valorar a própria ciência, né? É discutido aquela ciência apenas baseada na lógica, mas e os valores? E a ética na ciência, né, depois de que tantos progressos científicos, como o desenvolvimento assim, do que a gente de toda a tecnologia, da fissão nuclear, que acabou possibilitando que o homem criasse uma arma mortal, né, a bomba nuclear. E aí a tecnologia, a ciência, ela é colocada em xeque. E o aquele o positivismo que então era predominante, a gente já estudou o positivismo, né, lembra de todo o esforço de Hans Kelsen, que desde do início desse século, de trazer o direito de um modo científico, e todos os positivistas que queriam, estabelecer, aqui agora falando do direito, né, do jus positivista, que queria estabelecer no direito uma forma matemática, uma forma extremamente lógica de se considerar, de aplicar o direito, e como esse momento de virada ontológica, o momento do pós-positivismo, né? Aqui falando de várias áreas do conhecimento, mas do direito principalmente, ele traz um novo óculos, uma nova lente para se olhar, para se entender o direito e também a argumentação. E o Chaim Perelman, que é esse homem que aparece aí, ele é um polonês, ele nasceu na Polônia, mas ele viveu muito tempo na França, digo, na Bélgica, ele trabalhou na Bélgica, ele foi professor na Bélgica, ele era um filósofo, um jurista, ele foi um filósofo do direito muito importante, muito influente. Claro que ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com outros juristas e filósofos, mas ele acabou sendo uma figura de destaque. Ele nascido em 1912, então ele viveu, olha, na sua idade adulta, esse período. Ele faleceu em 1984 e ele conseguiu, assim, aprofundar nos seus estudos uma nova visão sobre a retórica, a argumentação aristotélica para o momento atual. Então, quando a gente fala de uma nova retórica ou de uma retórica moderna, não é uma retórica que venha a substituir ou negar aquela retórica aristotélica. Não, ela se baseia no que Aristóteles construiu, mas ela vai propor, né, novas formas que a gente vai entender agora. Ele volta de novo para a dialética de Aristóteles, ou seja, considerar a construção do discurso. O que é dialética? É esse movimento de interação, de vai e vem, de algo que é proposto, é influenciado por quem recebe e é devolvido, e esse movimento de vai e vem, de interação recíproca, vai fazendo construir o objeto.
E ele então, ele vem na sua construção, o Chaim Perelman, romper com uma concepção unicamente da razão e do racionalismo, que vinha, né, com base em Descartes. Ele propõe que o raciocínio, ele pode sim ser rigoroso, mas sem necessariamente ser científico. Então, que a argumentação seria uma esfera em que você conseguiria aproximar a razão da linguagem, dos argumentos. Você poderia racionalmente argumentar, já que a razão, ela não é algo exclusivo do que é científico, do que é lógico e que estaria fora do campo da linguagem, da argumentação, portanto. Então, ele foi um teórico que buscou aproximar, resgatar o que foi construído por Aristóteles, porém, com base em valores, com base numa virada paradigmática que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra. Porque viu-se que porque cientificamente, é, de um modo positivista, você poderia até mesmo justificar a existência das regras jurídicas alemãs de um regime nazista que era totalmente preconceituoso, autoritário, totalitário, que matou milhões de pessoas. Porém, isso não basta. Precisa trazer os valores, a ética, os princípios também para o direito. Então, por isso que a gente fala que é uma superação daquele positivismo, né? De um pós-positivismo. Vejam que tudo o que vocês já estudaram no direito até aqui, ele vai, né, se juntando, as coisas vão fazendo sentido. Então, o Chaim Perelman, ele estava nesse movimento. E a nova retórica, ela trabalha com a argumentação, ela trabalha a argumentação como uma técnica discursiva, tá? Que permite provocar ou aumentar a adesão. E aí eu destaco esse termo adesão. Porque o Perelman, ele aí vai dizer que a argumentação, ela não está focada na demonstração da verdade, como era a posição do Aristóteles, tá? Mas sim que quando falamos da retórica, ela vai se voltar para a adesão. Adesão de quem? Adesão do auditório, tá? Adesão do público a um argumento. Porque você não vai buscar simplesmente a verdade, porque essa vinha de uma visão mais racionalista. Então, ele vai juntar a razão com a adesão. Então, que por meio da argumentação você vai provocar a adesão ou você vai aumentar essa adesão olhando para o seu auditório, olhando para o seu público, para o seu destinatário da argumentação, do discurso, e aumentar essa adesão das pessoas às teses que são apresentadas para o seu assentimento. Então, bastante foco nessa apresentação para se conseguir a adesão das pessoas. E o Chaim Perelman, ele dentre, né? Claro que a sua teoria ela tem base em várias obras, tem livros, e aqui eu vou falar dela de um modo extremamente resumido. Ele trabalhou, dentre outros conceitos, o conceito de auditório, tá? Ou que seria assim, o público, a plateia, entendem? Então, ele diz que são três os tipos de auditório. Seria primeiro, né, o primeiro auditório seria o de nós conosco mesmo. Então, é a gente com a gente mesmo. O primeiro auditório, né, para os nossos argumentos é esse trabalho que a gente faz de criar a nossa tese e argumentar sobre ela. Porque, claro, antes de exteriorizar isso, a gente elabora. Porém, existem outros dois tipos
de auditórios que são os externos, que estão fora de nós. Um auditório universal, que seria todo mundo e qualquer pessoa, né? Então, quando se dirige um discurso, sem sem delimitação, sem determinação de quem seria esse auditório, então eu estou me referindo a todo e qualquer homem. Eu estou colocando um conteúdo na internet que, em tese, pode ser acessado por todas as pessoas do mundo. E então que esse tipo de discurso, a minha argumentação, ela vai ser para o convencimento. E ela vai se basear em abstração, porque o meu auditório ele é extremamente diversificado. Eu vou voltar meus argumentos para uma opinião pública, vamos chamar assim. Então, quando o orador ele, ele está proferindo o seu discurso, ou quando ele constrói os seus argumentos, se ele tem esse auditório universal, ele tem que buscar o convencimento e ele vai ter um grau, uma necessidade de abstração maior, porque ali não estão presentes características de uniformidade dentro daquele auditório. Por outro lado, né, o que seria o terceiro tipo do auditório seria o auditório particular, que é aquele que já é formado por um grupo que tem algo que os caracteriza, né? Algo que vai defini-los como um grupo de um modo particular, diferente do resto da humanidade. Então, esse auditório, ele vai ser diverso. Por exemplo, eu, Paládia, tenho que considerar no meu discurso, nessa aula, que o meu auditório são os alunos de graduação. Olha, eu estou considerando, são pessoas adultas, então a linguagem que eu vou utilizar é a linguagem que pessoas adultas entendem. Se eu fosse falar para crianças, né, seria uma linguagem diferente, talvez eu até me vestisse de forma diferente, o cenário poderia ser diferente, poderia ser um cenário com brinquedos, um cenário mais colorido, porque eu tenho que considerar esse auditório. Se eu fosse falar para pessoas que não são alfabetizadas, né. Vocês, eu sei que são alfabetizados, vocês passaram por um vestibular, vocês já tiveram aula comigo, eu sei que todos conseguem escrever, que vocês leem, mas se eu fosse falar para um auditório, que não fosse alfabetizado, primeiramente, eu sequer colocaria no meu vídeo isso aqui, ó, toda essa parte escrita, porque só iria poluir, confundir o meu auditório, que são de pessoas que não vão poder ler. Ou se eu tivesse que promover uma aula para pessoas que não escutam, então eu teria que adaptar o meu meio, adaptar a minha linguagem para uma linguagem de sinais, por exemplo, né. Então, dependendo do auditório, eu preciso me adaptar. Se fosse para pessoas que vivem na Argentina, né, talvez em português não iriam me entender, eu teria que falar em espanhol. Então os auditórios particulares são esses auditórios que têm uma característica própria e que nós precisamos considerar isso. E quando nós estamos trabalhando com auditório particular, o que na maioria dos casos o é, né, porque dificilmente nós falamos para todos, o nosso objetivo é a persuasão. O objetivo, quando eu me dirijo a um auditório particular, ou seja, que não é aquele que sou de eu mesma, ou aquele que é universal, é um auditório delimitado, ilimitado, o meu objetivo é persuadir esse auditório, e para isso eu vou me valer de elementos fáticos. Eu não preciso ser tão abstrato, tão teórico, quanto quando eu me valho para todo mundo. Eu posso me valer dos fatos, porque há uma certa homogeneidade naquele público, né. Se eu for falar para brasileiros, que aí eu já delimito,
é um auditório particular, eu sei que eu posso falar, por exemplo, de questões aqui do Brasil, posso citar, não sei, estou falando de direito, eu posso citar ministros do Supremo episódios com ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque são fatos que fazem sentido para aquele auditório. Se eu estou falando para o Universal e eu cito o ministro Gilmar Mendes, algum fato que aconteceu com ele, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Chaim Perelman, ele acabou sendo, então, a referência no estudo da linguagem, da argumentação jurídica, de toda a teoria da argumentação jurídica, claro, sem esquecemos de modo algum, já citei várias vezes Aristóteles, mas a gente fala esse momento da virada linguística, e o Chaim Perelman, ele passou a ser uma referência não só para o direito, tá? Mas também para outras áreas, como a área da comunicação, da linguagem, e a partir daí, vários outros filósofos, eles foram trabalhando o direito, a linguagem, as teorias da comunicação e da argumentação. Lembrem-se da nossa aula sobre princípios de interpretação constitucional. Eu citei alguns, citei o Habermas, Jünger Habermas, terminei a aula com uma citação dele, que ele trabalha com as teorias da comunicação e no direito, ele é um filósofo. Eu citei, acho que John Rawls também, Alexi. Então, esses trabalhos que foram acontecendo no século XX, principalmente na segunda metade dos anos de 1950 em diante, eles trouxeram a teoria discursiva, as teorias da argumentação para o direito. Eu vou ler essa citação aqui, que traz essa noção do que é a nova retórica ou a retórica moderna. Retórica é o uso da comunicação para definir as coisas da maneira como desejamos que os outros as vejam, de forma eficaz e persuasivo. Então, há uma valorização, como até construiu o Perelman, você valoriza mais a persuasão do que o lógico. O lógico, que era o que guiava, né? O que guia ainda, né? Vamos dizer assim, o pensamento lógico, racionalista, o positivismo jurídico, que eliminavam tanto o juízo de valor na construção e na aplicação do direito, ele, não que ele seja totalmente abandonado, mas ele não é mais o importante dentro do direito comunicativo, mas sim a persuasão. Porque, gente, o terreno que a gente está tratando é no âmbito da linguagem. E a linguagem, ela é simbólica, né? A linguagem, ela trabalha com símbolos. Existem vários tipos de linguagens, né? A gente pode falar da linguagem escrita, da linguagem falada, mas pensem como ela é simbólica. Podemos falar, inclusive, da linguagem visual. Olha que me analisem, né? Analisem essa imagem que vocês estão vendo aí. Ela não é formada de símbolos? Eu, Paládia, eu não estou vestida de uma forma que é aceitável para esse ambiente, um ambiente de aula no ensino superior, né? Atrás de mim o que tem? Não tem uma TV ligada em um desenho infantil, a gente não tem aqui brinquedos, ou a gente não tem, não sei, armas de fogo, armas de guerra. A gente está num ambiente educacional do direito. Então eu tenho aqui livros, eu sou uma professora. Isso não é simbólico? Não passa uma mensagem a vocês? Olha, a Paládio tem vários livros, ela estuda, tem um armário, parece que é um escritório, é um ambiente com certo nível de seriedade, de sobriedade, né? A minha vestimenta, como eu estou arrumada, a forma como eu me maquiei, a forma como eu falo, tudo isso é
simbólico. Então, é esse o terreno que Perelman coloca a argumentação jurídica, né, no terreno da linguagem, sem se abster dos valores, porque percebeu-se que manter os valores éticos, os valores de, assim, proteção da vida humana, de dignidade humana, de liberdade, todos esses valores que são tão importantes, a gente estuda isso em direito constitucional, vocês já estudaram, eles acabam sendo incorporados à nossa norma fundamental e eles vão inspirar no âmbito jurídico, a forma de argumentar, porque eu não vou argumentar a qualquer custo, tá? Isso, isso é importante. Mas eu também não uso apenas de um mecanismo, de um procedimento lógico na argumentação. Eu vou buscar persuasão, eu vou querer a adesão do meu auditório, eu quero ser eficaz, mas não é ser eficaz a qualquer custo. E essa ampliação que aconteceu a partir desse momento, que eu já citei, não vou repetir, ele vai ampliar, então, o estudo da retórica, tanto para a linguagem falada quanto escrita, a linguagem audiovisual, todo tipo de linguagem que é importante hoje, né? Não usávamos da mesma maneira como no passado. Então, hoje vocês podem assistir a aula por um vídeo. Hoje, um advogado pode fazer a defesa do seu cliente por meio de uma sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Né? Então, veja a importância do audiovisual nos nossos dias. Portanto, a retórica ela continua, né, sendo uma técnica para emitir argumentos e opiniões. E agora, sob os auspícios das teorias da argumentação atuais, ela vai se embasar em valores e na democracia, aceitando limites e imperfeições, pois ela trabalha no mundo do provável, ela não trabalha mais no mundo da verdade, já não é mais a verdade ou seja, a única possibilidade que existe de quando se fala de um discurso jurídico, mas trabalha com o provável, com um conceito que Aristóteles também desenvolveu, que é o do verossímil, tá? É importante se dizer. E quando ela não nega mais, não afasta os valores, a democracia, ela se diz, olha, temos limites, temos imperfeições. E eu espero que vocês percebam como isso remonta à nossa aula de princípios de interpretação constitucional, quando nós consideramos que pode existir um conflito aparente de normas jurídicas, de princípios jurídicos. De repente, você vai ter ali dois valores que parecem estar em choque em um caso. A liberdade de uma pessoa está em choque com a privacidade de outra. Como vamos decidir? Olha, não existe você se valer apenas da lógica e dizer qual valor, qual princípio, qual direito é maior que o outro. Não é assim que se resolve. Mas, naquele caso, naquela situação, considerando o contexto, qual é a melhor forma de interpretar, né? E claro que aí, quando a gente fala de um argumento jurídico, isso vai estar envolvido no que as duas partes vão trazer, né? A parte que alega isso e a parte que alega isso, elas vão construir as suas teses e vão colocá-las em confronto de um modo a que se chegue à melhor solução, digamos assim, né? Ou buscando a adesão do julgador, nesse caso, que é o público, no caso, quando a gente fala desse embate de argumentos em âmbito judicial, a chegar na adesão do julgador. Vou ler esse trechinho que está em verde, que vai no. Eu espero assim que a gente consiga extrair daí essa essência do que é a retórica moderna.
A argumentação é uma das formas de convencimento, mas nem toda forma de convencimento é argumentação. Nossa, parece uma jogadinha, né? Por quê, gente? O que, né, quero dizer com isso? É que não vale tudo para se conquistar a adesão do seu público, tá? Não na argumentação, não na argumentação jurídica, nessa argumentação que é racional, que é lógica, mas não só racional, né? Porque ela precisa respeitar os valores, ela precisa da ética. Então, a argumentação é uma forma de convencer, é uma forma de buscar adesão. Mas nem tudo que se faz para buscar uma adesão, um convencimento, você pode considerar argumentação, porque a argumentação, ela tem limites. A argumentação, ela é de caráter ético e não simplesmente lógico ou pragmático. Pragmático no sentido assim, de buscar aquele resultado de simples ação sem se importar com o conteúdo. A gente não pode colocar em dilema a verdade e a eficácia. Eu não posso buscar apenas a eficácia do meu discurso, né? Ah, eu quero adesão, eu quero convencer, e para isso eu faço o que for preciso. Não, isso não está dentro da argumentação. E uma citação do Penteado ali embaixo, olha, argumentar é discutir, mas principalmente é raciocinar, é deduzir e concluir. A argumentação deve ser construtiva na sua finalidade e cooperativa em espírito e socialmente útil. Olha, gente, temos que destacar isso. Não se argumenta apenas para conseguir adesão a qualquer custo, defendendo qualquer tese ou qualquer opinião. Os seus argumentos devem estar baseados em proposições que são verdadeiras, que são construtivas, que são socialmente úteis. O que se faz a qualquer preço, usando-se de proposições falsas, de falácias, isso não é argumentação, tá? E aí eu trouxe aqui um esqueminha que vai nos mostrar essa diferenciação de quando falamos do convencimento, né? Como que cada área busca o convencimento. Então, dentro desse campo, desse grande campo do convencer, eu posso convencer por meio da ciência, do que é a ciência, de uma linguagem científica, não linguagem, mas assim, dos recursos científicos. Quais são os recursos que a ciência usa para convencer? Então, a ciência vai usar, vejam aí, lá embaixo, ela vai usar da demonstração lógica, ela vai demonstrar com lógica. Então, o campo da demonstração é o campo da evidência, né? Ou ela vai demonstrar empiricamente. A demonstração empírica, também o campo da evidência. Você pode fazer experimentos para demonstrar, né? Para demonstrar aquele resultado, demonstrar aquela verdade e, portanto, convencer o outro. Um experimento, né? Como eu vou demonstrar, eu quero convencer alguém, eu vou pegar um exemplo bem simples, né? Eu quero convencer alguém que a 100 graus Celsius a água entra em ebulição. Como eu faço isso de um modo científico? Eu faço um experimento. Eu posso. Então, eu posso também demonstrar de um modo lógico, tá? A matemática, por exemplo, né, ela vai usar da lógica para fazer as suas demonstrações. Por outro lado, eu posso buscar um convencimento de um modo retórico.
E quando eu busco esse convencimento de um modo retórico, eu vou usar ou da argumentação, que é uma forma de se buscar aquilo que é válido, que é útil, usando da racionalidade, ou eu posso fazer por meio da propaganda. Ou seja, a propaganda é aquilo que é tendencioso, aquilo que vai usar da sedução ou da manipulação. Por isso, não se deixe enganar. Muitas vezes, o que é apresentado para nós como uma argumentação, na verdade, não o é. Na verdade, aquilo é propaganda, porque não está comprometido com o que é válido, com o que é verdadeiro, com o que é o bom, a melhor solução naquele caso. Na verdade, é totalmente tendencioso, porque quer te seduzir, quer te manipular, quer buscar a sua adesão, muitas vezes a qualquer preço, né? Passando sobre a racionalidade, passando sobre outros critérios. Portanto, a retórica, que inicialmente era vista como algo negativo, lá por meio dos sofistas, né? Hoje, essa retórica que não tinha um compromisso com a verdade, com o que era melhor, hoje a gente chama ela de propaganda, porque a argumentação de verdade, ela já tem os seus limites éticos, ela já é comprometida com os valores. Aí aqui eu trouxe um exemplo, olha só que delícia, né? A gente olhar isso. Delícia para quem gosta de doce, para quem gosta de chocolate. Isso é o quê? É uma retórica de argumentação ou é uma propaganda? Tá claro pra gente que é uma propaganda, né? Tá dizendo, olha, tá com raiva do namorado? Morde aqui. Ela quer o quê? Nos convencer, quer a nossa adesão com o objetivo de vender um produto, né? Mas não com base na racionalidade, mas com base na nossa adesão, nos convencendo, e aí eu vou voltar aqui, ó, por meio da sedução. Está nos seduzindo. Olha, tá convencendo? Sim, mas não é por meio dos argumentos. É sim por meio da propaganda, que no caso até uma publicidade, porque está vendendo um produto que é um bombom serenata de amor. E muitas vezes a gente se deixa enganar, né, por algo que é mera propaganda, como se fosse argumento. Quando nós estamos num período eleitoral, ou mesmo fora do período eleitoral, os discursos políticos, eles costumam nos convencer por meio do quê? Da propaganda, usando técnicas da retórica, técnicas do convencimento, mas às vezes manipulando, né, para buscar a nossa adesão. E aí eu vou ler essa citação da Ana Lúcia Magalhães, e a gente já está se encaminhando para o fim dessa aula, que está na segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, é importante que assista. E eu espero que depois de toda essa exposição, vocês leiam comigo essa citação e consigam entender cada espaço, mais do que entender cada palavra, mas é isso fazer sentido sobre o nosso entendimento da retórica moderna. Olha, falando então da retórica moderna, ela é sinônimo de argumentação, cujo campo não é definitivamente o da evidência. Já vimos, o campo da evidência, ele é estritamente o campo da racionalidade, da lógica, o que não é propriamente o campo da argumentação, é o campo da ciência, né? Continuando. Não se argumenta sobre o provado, sobre o evidente, mas sobre o verossímil, sobre o plausível, aquilo que tem uma aparência de verdade e que é válido para se conseguir uma adesão. Continuando. Argumenta-se para estimular a polêmica, a reflexão,
construir debates, entrevistas, relatos, para incentivar a reflexão crítica, examinar apelos, propostas e contrapropostas, enriquecer a visão de mundo através da diversidade de confrontos, levando a juízos de valor. Voltando aqui, né, esse retorno do juízo de valor para a argumentação que se torna tão importante a partir do pós Segunda Guerra Mundial. É para estabelecer diálogos, partilhando saber e vivência, estruturar troca comunicativa, buscar solução nas situações de conflito. Acho que agora fez mais sentido para a gente, né? É por isso que, falando da argumentação jurídica diante de um conflito, num caso, né? Pensamos em um momento que você vai precisar fazer uma sustentação oral. Pensando em casos emblemáticos, casos que foram julgados pelo STF, que ganharam grande repercussão. Uma situação que sempre divide a opinião das pessoas, que não tem um público cativo, não tem uma unanimidade, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, que é um tema que sempre está em voga, em discussão política, é também uma discussão jurídica. Se entramos num debate, mesmo num julgamento, né, o Supremo julgando a possibilidade de redução da maioridade penal para que ela aconteça antes dos 18 anos. O que nós temos que considerar? Será que é plausível o Supremo julgar com o que está no texto da lei? Que também é um símbolo por ser uma linguagem, cabe a sua interpretação, né? Será que hoje a gente já não tem uma abertura para trazer uma argumentação que considere o quê? Gente, aspectos fáticos. Lembra? Quando eu tenho um auditório, quando eu tenho um público que ele é particular, olha, o público ali no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal que vão decidir, mas também a própria opinião pública, né? Porque uma vez que assim, eu digo a sociedade brasileira, melhor do que a opinião pública. É a sociedade brasileira, porque ela também é a destinatária desse julgamento, ela também vai ter que cumprir essa decisão, e aí ela faz parte do meu auditório. Quando eu estou frente a esse auditório, eu não tenho que trazer questões de fato, não me basta falar em justiça, falar abstratamente o que eu falaria para um auditório universal, né? Mas também trazer questões fáticas. Olha, a situação do sistema prisional brasileiro deve ser levada em conta, questões mesmo fisiológicas, biológicas, psicológicas, do desenvolvimento humano, qual é o grau de desenvolvimento de uma pessoa de 18 anos, de um jovem no Brasil. Isso é relevante da gente discutir o que as consequências se essa prisão acontecer, temos recursos para estabelecer como serão tratados essas pessoas se presas antes dos 18 anos. Vejam que são argumentos que vão além do campo jurídico, mas que vão trazer maior diálogo, maior abertura, vão enriquecer o debate para que, diante dessa situação de conflitos entre as posições, possa se ponderar, o auditório possa ponderar dentro do que é plausível, dentro do verossímil. Então, você traz um enriquecimento para as visões que estão ali contrapostas. As teorias da argumentação, da comunicação, elas vão, claro, beber da fonte, né, da teoria da comunicação, falando que tem alguns elementos que são bem básicos dessa teoria da comunicação e que eu trouxe aqui para a gente visualizar,
que são quando se argumenta, né, você vai buscar sustentar uma opinião ou defender uma tese. Você tem, portanto, esse primeiro elemento, que é de opinião ou tese. O segundo elemento é considerar o orador ou o escritor, tá? Porque eu vou me basear dessas formas, ou a oral ou a escrita, às vezes as duas juntas, às vezes o audiovisual também, né? Com base em um canal, que aí esse canal podem ser, podem ser diversos, né? No caso da oralidade, é a voz falada ou o texto escrito, com base na escrita, mas hoje, já falei disso, a gente tem uma diversidade, né? Eu posso falar pela língua de sinais, por exemplo, e o meu texto escrito, ele pode estar num papel, mesmo, papel físico, mas pode estar também de um modo digital, né? Hoje a tecnologia nos permite isso, então existe esse suporte e existe o meu público, o meu destinatário. Então, olhando aqui para os argumentos, eu tenho a opinião ou a tese, digo, olhando aqui para os elementos da teoria da comunicação, eu tenho a opinião ou a tese, o orador ou o escritor, o argumento em si, que ele vai estar dentro da voz ou do texto escrito, e o auditório ou o público a que se destina, né? Sem esquecer do contexto da sua recepção, porque o contexto ele vai envolver o conjunto dos valores, as opiniões que prevalecem naquele auditório, ou seja, a visão do mundo desses receptores. Por isso que eu já disse, né, mas eu retomo dessa visão dialética, da dialética aristotélica sendo retomada, porque o meu público, mesmo, gente, diante de um auditório que fica em silêncio, tá? Mesmo vocês que estão aí me ouvindo e vocês estão ouvindo posteriormente a gravação dessa aula, então eu não tenho de imediato um retorno de vocês, eu não estou vendo vocês, eu estou imaginando, eu estou supondo quem vocês são, como estão me ouvindo, como recebem o meu discurso, porque eu já conheço esse meu auditório. Porém, há sempre uma dialética, porque o auditório, ele constrói comigo o meu discurso. Nesse caso em que vocês estão distantes de mim e não estão falando nesse momento, eu não estou vendo a fisionomia de vocês, vocês não estão me fazendo perguntas, me interpelando, me interrompendo, porém, mesmo assim, eu considero vocês e eu tenho que considerar o que eu vou falar aqui, porque dependendo da forma como eu falo, o que eu falo, vai haver uma recusa de vocês do meu discurso. Ou eu posso gerar uma aceitação, né? Isso vai depender de como eu trabalho esses elementos e de como eu considero o conceito para que vocês recepcionem e, lógico, recebendo, eu busco a adesão ao discurso. Dependendo do contexto, essa dialética, ela vai ter um retorno maior do auditório, porque quando eu vejo as pessoas, quando elas me perguntam, quando elas me interrompem, se elas saem daquela posição de auditório, se discordam de mim, então a interação ela é imediata e dependendo até mesmo em um ambiente que é mais debatedor, num ambiente de fórum, em que as pessoas vão, né, logo trazer o discurso delas e eu vou falar, eu digo fórum aqui, não é fórum de justiça não, mas fórum é esse ambiente que permite as falas, eu posso até mudar de opinião no meio, mudar alguma coisa, mudar uma forma de parte, né, desse discurso e continuar tentando sustentar outros aspectos da opinião ou da tese. Por isso que um exemplo, né, de como considerar o contexto da recepção.
Vou usar aquele caso do prefeito de Limeira, que eu passei o vídeo na nossa primeira parte da aula. Ele não precisa, né? Um prefeito ele não precisa considerar o contexto do receptor. Então, quando ele fala ali, busca de uma forma racional, né? Com base na racionalidade, dizer, todo mundo vai pegar, então não tenha medo. Até você que tem medo vai pegar. Ele desconsidera o terror que o medo causa nas pessoas, né? Se ele quisesse me convencer a sair de casa, a ir trabalhar fora de casa, ter contato com as pessoas, voltar a dar aula numa sala de aula lotada, ou então, se ele quisesse convencer vocês a voltar para a nossa sala de aula com aquele argumento. Falar, mesmo você vai pegar, volte a fazer tudo, volte a trabalhar, volte a realizar as suas atividades. Eu tenho que considerar o contexto das pessoas. Eu tenho que considerar que, por exemplo, alguém aí pode morar com uma pessoa idosa, uma pessoa, ou mesmo ser alguém do grupo de risco, ser diabético, ser hipertenso, ter problemas respiratórios, e não adianta ele, com um discurso racional, querer me convencer de que eu vou pegar de todo jeito, porque o meu medo de pegar a doença, sofrer com sintomas e morrer, ou ser a causa da morte de uma pessoa que eu amo, essa minha paixão, esse meu medo, ele está dentro do contexto. Então, o contexto tem que ser considerado. Quando ele me coloca aquele discurso, eu logo recuso, eu não aceito, eu não vou aderir àquilo, né? Então, já vimos vários exemplos de que você precisa ter, tanto para buscar a adesão, seja aqueles 3 meios de prova lá do Aristóteles, né? Usar da razão, usar da paixão, usar daquela credibilidade de quem fala, mas também considerar o contexto, como fez o William Wallace no discurso dele, né? A gente viu essa análise do discurso e as pessoas que conseguem combinar esses recursos, ter essas habilidades, elas acabam se destacando. E claro, na área jurídica isso é importante, da forma escrita ou da forma falada. Portanto, a retórica moderna, ela que é, portanto, a argumentação, a gente consegue delimitar esse campo da argumentação moderna, né? O que ela trabalha, qual é o campo? Vamos estabelecer, então, já que eu busquei eliminar dessa consideração o que é propaganda, por exemplo, o que é manipulação, o que é sedução. Isso não é argumentação, né? Isso é propaganda. O que te manipula, o que te seduz, o que está apenas com base na emoção, isso não é argumentação, isso é propaganda. O que então está no campo da argumentação? São aqui quatro elementos, tá? Argumentar, portanto, é comunicar, então a gente entra no âmbito da comunicação, do uso da linguagem, que é simbólico. Argumentar não é convencer a qualquer preço, por isso a verdadeira argumentação ela não vai usar de manipulação nem da sedução unicamente, né? Você pode buscar essa sensibilização do seu público, do seu auditório, por meio do elemento do patos, né? Que remete à paixão, mas você não vai usar unicamente dele, porque aí não é argumento, tá? É uma propaganda. O que o William Wallace fez lá? Eu coloco a pergunta para vocês. Nesse discurso que a gente viu do filme, naquele embate, né, entre buscando convencer os escoceses que não queriam combater com os ingleses. O que ele fez? Foi argumento? Foi argumentação? Ou foi propaganda?
Pensem, tá? E depois me digam. Ele manipulou? Ele seduziu? Ou ele estava no campo da argumentação? Né, então olha, nem tudo que busca te convencer é argumento, pode ser propaganda, porque o argumento ele não é feito a qualquer preço. Então vamos lá, argumentar é comunicar, argumentar não é convencer a qualquer preço, argumentar é raciocinar, portanto eu tenho que usar a razão, não apenas a paixão, porque usar apenas a paixão é seduzir, então é raciocinar. Argumentar é propor e dar aos outros razões para aderir à proposta. Então fica aí a importância da adesão do auditório nessa nova concepção da retórica ou a retórica moderna. E quando falamos de raciocinar, nós trazemos para o campo da argumentação, trazemos não, porque sempre esteve presente, mas nós destacamos no campo da argumentação a lógica. E aí se fala da lógica argumentativa. E usando a lógica, eu vou ter uma estrutura para argumentar. A argumentação, ela obedece uma estrutura. E essa estrutura, ela vai ter por base as proposições. Então, como funciona? Para argumentar, eu vou primeiro apresentar uma proposição e a partir dessa proposição eu vou tirar conclusão ou conclusões a partir de uma ou mais proposições, né? Então, eu vou apresentar uma proposição e tiro dela a conclusão, portanto, eu tiro uma outra proposição como consequência lógica de uma ou mais proposições anteriores. Nossa palavra parece confuso, mas tudo bem, não se preocupe. Na próxima aula a gente vai falar disso mais detalhadamente, tá? Porque essa aqui já está indo pro finzinho. Eu só vou fazer esse encerramento agora dessa segunda parte para deixar um gancho para a gente continuar na próxima. Então, através da argumentação, eu vou apresentar uma proposição e dela eu tiro uma conclusão. Então, eu apresento essa conclusão como uma outra proposição que ela é consequência lógica de uma proposição anterior, tá? Portanto, as proposições, vejam aqui nesse quadradinho verde embaixo, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Elas são frases que podem ser afirmativa ou negativa. Então, uma proposição é uma frase que afirma ou que nega alguma coisa, sobre a qual você vai fazer um juízo de verdadeiro ou falso. Então, as proposições, quando elas se sustentam, elas são proposições verdadeiras. As proposições, elas podem também ser falsas. Então, no meu discurso, na minha argumentação, eu tenho que partir de proposições que são verdadeiras. Porque se eu parto de uma proposição que é falsa, quer dizer que eu já comecei errado. Então, o meu argumento, isso que eu digo que é um argumento, ele na verdade não vai ser. Ele vai ser inválido, ele será um argumento inválido, tá? Então, esse estudo das proposições e do argumento, nós vamos fazer a aula que vem. Nós estamos encerrando agora, porém é muito importante que vocês também já tenham passado por aquela aula que foi os vídeos que eu indiquei anteriormente, que fala da estrutura da norma jurídica, tá? A estrutura da norma jurídica, lembra daquele? Se A é, B deve ser, sob pena de S? Não tem uma lógica nisso? Não é um enunciado, não é uma fórmula construída logicamente. Agora a gente vai casar o conteúdo dessas duas aulas, que é através do uso do silogismo, tá? Então, como assim o silogismo? O silogismo, ele vai fazer esse, esse caminho argumentativo de partir de uma proposição, de uma premissa, que é uma premissa maior, às vezes tendo uma premissa menor, para uma conclusão. Exemplo, é, toda mulher
é humana. Então, toda mulher é humana. Isso é uma afirmação, né? É uma proposição. Aí eu venho com uma segunda proposição. Paládia é mulher. Desculpa. Retomando, depois de uma crise de tosse. Premissa maior: toda mulher é humana. Então, essa foi estabelecida como primeira premissa. Segunda premissa, ela é menor. Paládia é mulher. Ela é premissa menor porque ela fala de um modo mais particular, fala do caso da Paládia. Logo, vem a conclusão. Então, dessas premissas anteriores, eu tiro uma conclusão. Logo, Paládia é humana. Posso concluir isso? Essa lógica argumentativa, ela traz um argumento válido? Olha, para eu dizer que o meu argumento é válido, ele tem que se basear em premissas verdadeiras, tá? Então eu tenho que ter partido de premissas verdadeiras. É verdadeira a premissa de que toda mulher é humana? Existe uma mulher que não seja humana? Estou falando de mulher, estou me referindo a uma mulher dessa, sim, dessa espécie, né? Ser humano. Eu não estou falando fêmea. Se eu dissesse toda fêmea é humana, seria uma premissa verdadeira? Não existem fêmeas de animais que não são humanos? Se eu digo toda fêmea é humana, eu estou partindo de uma premissa falsa. Eu disse toda mulher é humana. Então é uma premissa verdadeira. Pelo que nós conhecemos, sim. Paládia é uma mulher. Paládia é uma mulher, eu tenho que saber se essa premissa é verdadeira. Para alguma dúvida sobre essa premissa? Bom, para mim não, espero que para vocês também não. Logo, Paládio é humano. Então, como eu parto de premissas verdadeiras, isso me leva a uma conclusão e o meu argumento, portanto, é válido. Se eu parto de premissas falsas, eu chego num argumento inválido. Esse silogismo, ele vai ter um vídeo, acho que não vai ser tão longo assim, para a gente estudar logo na continuidade. Eu termino por aqui, claro, agradecendo muito a vocês que assistiram e pedindo que continuem os estudos. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço da professora Paládia.